Oi pessoal, tudo bem? Retomando aí nossas aulas de Direito Internacional, estamos aí na reta final, força aí, comam bastante arroz e feijão, a carne com substância, vamos seguir, hein? Ai que fome, vamos seguir, que é importante aí que vocês tenham todo o conteúdo para fazer o exame de vocês, o concurso de vocês, com muita força, com muita garra. Estamos aí na etapa final, você já tem uma boa noção da matéria, bastante conteúdo já absorvido. Estamos aí já na parte mais tranquila, mais fácil, aí você já tem praticamente todos os conceitos absorvidos. Vamos lá, então? Vamos entrar agora em tratados internacionais. A gente tem tratado um pouco olha só o trocadilho, hein? A gente tem falado um pouco aí das questões mais genéricas dos tratados. Vamos entrar agora especificamente aí sobre a sua Constituição, sobre a forma aí de elaboração de um tratado internacional e como isso surgiu. Isso é importante a gente ter aí como conhecimento histórico, ok? Convenção de Viena sobre tratados, olha só, veio aí um pacto para determinar como os tratados deveriam ser elaborados. 2 foram os pactos, 2 foram as convenções. Tivemos aí a Convenção de Viena de 69, que determinou o acordo entre países, e tivemos a Convenção de Viena, o mesmo nome, de tratados correspondentes a organizações internacionais. Essa aí de 1986. A gente é tão rápido que a de 69 está vigente no Brasil desde 2009. Olha como a gente é ligeiro. E a de 86 está pendente de promulgação. Veja aí, veja aí. Importante vocês guardarem que houve um projeto aí de Código de Direito Internacional Público. Hoje não tem tanta relevância jurídica este projeto, contudo, foi um brasileiro que o startou, que deu aí início a este projeto em 1929. Seu nome é Epitácio Pessoa, desculpem, guardem este nome. É importante, aí imagina um brasileiro dando início a um projeto de Código de Direito Internacional. É importante que vocês tenham isso guardado, pode ser cobrado, ok? O projeto não vigou, contudo culminou aí na Convenção de Havana, ok? Importante aí, gerou frutos esse projeto, ok? Gerou frutos. Veja só, dentro aí da Convenção de Viena, que dispõe sobre como os tratados devem ser dispostos, tivemos aí, dentre os requisitos, de que ele seja escrito, formal. Além disso, que ele produza efeitos jurídicos, a sua pactuação, a sua assinatura deve objetivar aí efeitos jurídicos. E que ele seja assinado por pessoas que tenham personalidade jurídica internacional. Lembra que falamos lá na primeira aula da personalidade jurídica? Olha aqui ela voltando. Importante, é importante. Entramos então na classificação dos tratados. São 2 as classificações: formal e material. Classificação formal e material. Classificação formal. Dentro da classificação formal temos aí a divisão em relação às partes, a classificação em relação às partes. Ela pode ser bilateral ou multilateral. A convenção, o tratado, o pacto pode ser bilateral ou multilateral. Bilateral, formado por 2 entes. Professora, é só Estado com Estado? Não! Estado com organização internacional também se classifica como bilateral, ok? Dica aí, hein? Guardem isso. Multilaterais, vários estados ou organização com vários outros estados. Anotem isso, ok? Dentro aí da questão do procedimento, temos o tratado em sentido estrito ou acordo simplificado. Qual a diferença? Tratado em sentido estrito, nós temos aí aquela assinatura preliminar com posterior ratificação. Não temos a vigência imediata, nós temos apenas aí a assinatura com intenção de firmar. Passa-se aí esse tratado para a questão interna daquele país para a posterior ratificação aí com a aquiescência
normalmente do legislativo, ok? Acordos simplificados, por sua vez, são atos firmados naquele momento, assinados naquele momento, já produzindo efeitos, ok? Com vigência imediata, com vigência imediata. Essas são as classificações formais, passamos aí para a classificação material. Temos aí com relação à natureza das normas, a divisão entre contratual e normativa. O que é isso? Quando temos um tratado contratual, nós temos aí o interesse de trocar ações. Quem compra precisa de alguém que venda, ok? O contrato, ele importa nessa troca de ações. Obrigatoriamente eu tenho que ter uma ação positiva e uma negativa, uma convergência, ok? Uma convergência. Quando estou diante da classificação, dentro aí de natureza das normas, ao contrário de contratual, sendo normativa, eu tenho um tratado aí para dispor de relações em comum, para dispor de procedimentos, de forma de agir, ou seja, para normatizar ações em comum, ok? São interesses comuns, interesses aí que tem uma intersecção, ok? É importante que vocês saibam essa diferença. Dentro aí da divisão, da classificação de materiais, tratados materiais, temos aí, quanto à execução no tempo, tratados transitórios e tratados permanentes. Tratados transitórios, firma-se aí o pacto para que ele tenha os seus efeitos durante um período específico, ou seja, durante um período temporário determinado. Seus efeitos jurídicos, contudo, podem se prolongar no tempo, tudo bem, não há nenhum conflito nisso, ok? Mas ele se refere aí a um espaço determinado e a ações determinadas. Já os permanentes já são de execução prolongadas, que regem aí ações indeterminadas, percebam? A diferença aí é muito importante. Veja que o tratado ele pode se perpetuar, enquanto que o temporário ele tem termo certo, ok? Ou execução de atividade definida, fechado? Então, dentro aí da modalidade adesão, temos as possibilidades, temos as classificações aberta e fechada. Os tratados podem ser abertos ou fechados. Tratado aberto é o tratado que permite aí a adesão futura, ou seja, os estados originários ali daquele tratado, que elaboraram aquele tratado, permitem que outros no futuro façam a adesão. Um exemplo bom é o Mercosul. O Mercosul, ele teve como origem ali o pacto entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Chile só veio depois, Venezuela só veio depois, Bolívia só veio depois. Todos mediante adesão. Olha só, se estamos diante de um tratado ou uma convenção fechada, não é possível aderir, ok? Não é possível aderir. Quem está na jogada desde o início fica, quem não está, não entra mais, ok? Não entra mais. Importante aqui só, com relação à adesão, a necessidade de que o tratado preveja a possibilidade de adesão. Não pode qualquer um chegar lá e falar, ah, não, eu quero aderir. Não, o tratado tem que prever. O Mercosul, por exemplo, prevê não só a possibilidade de adesão, mas que para que um país assim execute, né, assim proceda, deve haver a concordância de todos os outros membros, olha só. Então, para que haja aí um novo membro no Mercosul, todos devem concordar. Isso pode acontecer, isso é extremamente possível. Além disso, quando você faz a adesão a um tratado, não necessariamente você precisa fazê-lo na integralidade. Pode fazer aí uma adesão parcial, você vê? Tem aí muitas possibilidades aí no ramo do direito internacional. Importante que nós conheçamos todas, ok? Saímos então da classificação dos tratados, vamos entrar em produção e efeitos jurídicos. Produção de tratados, como funciona, professora? Simples, hein? A produção é dividida em duas fases, elaboração e expressão do consentimento. Elaboração,
dividida em 3 fases: negociação, conclusão e assinatura. Negociação, conclusão e assinatura. O objetivo aí é que se obtenha um texto final, negociado aí entre as partes, negociado entre os estados. Está na fase de elaboração. Já a expressão do consentimento é a fase que vincula os estados juridicamente. É a fase aí da assinatura e da ratificação, veja só, ok? Essa é a fase de produção de tratados em si, veja só, a produção de tratados em si. Quando falamos aí de produção de tratados, não podemos deixar de citar a doutrina monista e a doutrina dualista. Qual a diferença, professora? A doutrina monista, ela entende que uma vez o tratado sendo assinado por um Estado, ele já tem os seus efeitos jurídicos automáticos, ele já pode produzir os seus efeitos jurídicos. Em outras palavras, um Estado assinou um tratado, depende de ratificação, ele já tem ali o seu pacto devidamente celebrado. Já na doutrina dualista, diferentemente, nós temos uma assinatura preliminar, ou seja, uma intenção de firmar aquele tratado, mas levamos aí para um procedimento interno, onde no caso do Brasil, como exemplo, a análise daquele tratado pelo Congresso Nacional com aprovação em ambas as casas, para aí sim autorizar o presidente da República a ratificá-lo. Veja, se estamos dentro da corrente que defende ser aí a produção monista, olha o poder que estamos dando para o presidente, veja só, a gente não tem a república aí com os 3 poderes, justamente para que os interesses sejam aí preservados e garantidos de uma maneira harmoniosa. Imagina dar todo esse poder para uma única pessoa, uma pessoa só. Que perigo, hein? Que perigo. Por isso aí seguimos, dentre outros fatores, obviamente, mas seguimos aí a doutrina dualista, com assinatura preambular e posterior ratificação, ok? Adesão, previsão do tratado, caráter parcial, já falamos, hein? Já mencionamos isso. Vale dizer que assinou o tratado, algumas organizações internacionais ficam responsáveis pelo seu depósito. É o caso da ONU, hein? É o caso da ONU. Depois que o tratado perde a sua vigência, ele fica de depositário, ok? Fica de depositário. Lembrando que, com relação aos efeitos jurídicos, os tratados internacionais produzem impacto, tem impacto interno. Olha aí a ratificação, que importante quando você leva aí para a Casa Legislativa analisar. Quando você pega um tratado no âmbito do direito brasileiro e o autoriza, tornando ele válido internamente, ele tem status de lei ordinária. Isto significa que ele revoga uma legislação que seja contrária aos seus termos, em consonância com o nosso ordenamento jurídico. Ao passo que, da mesma maneira, se vem uma outra lei ordinária dispondo diferente do tratado, também o revogará, já que ele é recebido como uma lei ordinária. Tem exceção? Tem exceção, olha a exceção aqui. Quando estamos falando de direitos humanos, lembrem, direitos humanos, tratados que versam sobre direitos humanos, aprovados em 2 casas do Congresso por 3/5 dos votos. Veja, temos aqui uma emenda constitucional. Emenda constitucional, ele é recebido de forma diferente, não é uma lei ordinária, ok? Então ele tem que ser aprovado nas 2 casas do Congresso por 3/5 dos votos. E aí nós temos aí o recebimento como emenda constitucional. Tratados de extradição. Se é tratados de extradição, automaticamente ele está acima da lei brasileira, ok? Está acima da lei ordinária. E, por fim, tratados em matéria tributária, por expressa disposição do Código Tributário Nacional, os tratados que versam sobre essa matéria, eles revogam a lei ordinária e deve ser
observados pela que lhe sobrevenha, ok? Por disposição expressa aí do CTN, fechado? Extinção e nulidade do tratado, como funciona? Pensem, não tem como errar, hein? A extinção do tratado, ela se equivale a um contrato. Como que um contrato ele é extinto? Por cumprimento integral, não é mesmo? Por cumprimento integral. Ou se não, por denúncia unilateral, não é isso? Denúncia unilateral. Revogação total, que é o que a gente chama aqui de resilição, não é? Onde há uma resilição amigável entre as partes, temos aí a revogação total, que é a pactuada. Temos a condição resolutória, veio o termo que já havia sido determinado como encerramento aí do contrato, com ele vindo aí à tona, com ele gerando aí seus efeitos, resolve-se o tratado, ok? Temos a caducidade, o tratado ele deixou aí de ser cumprido pelas partes, ambas partes abriram mão aí, caducou, é uma forma de extinção aí do tratado. Guerra, ó, não podemos deixar de considerar, se está em guerra não há tratado, veja só, se você não tem mais aquela relação diplomática, não tem que se falar em cumprimento de tratado, ok? Inexecução continuada, descumprimento reiterado, também é um motivo de extinção. Surgimento de causas imprevisíveis, lembrem, cláusula res sic stantibus, meu Deus, professora, tá tudo errado, é sempre assim, ó, rex, cachorro, rex sic stantibus. Ai, professora, surgimento de causas imprevisíveis que substancialmente modificam aí o teor do tratado, ok? São circunstâncias imprevisíveis, ok? Circunstâncias aí que vêm totalmente de maneira a modificar o teor do tratado, certo? Fechado? A extinção aí do tratado pode ser feita tanto pelo presidente da República quanto pelo Congresso Nacional. Isso é uma observação do RESEC, olha só. Contudo, o Congresso teria automaticamente uma dificuldade política de tratar aí a extinção com o presidente do outro país. Veja, estaria aí em frente de uma dificuldade, faz parte, ok? Faz parte. Nulidade de tratado, quando que ele é nulo? Lembra? A gente está fazendo aí uma analogia ao contrato. Quando que o contrato aí tem a sua anulação, a sua nulidade, não são pelos vícios? Estamos aqui também diante de vícios, olha só, dolo, fraude, erro, coação, corrupção, veja, estamos aí diante de vícios. Como que você atinge uma corrupção num tratado, professora? Se você manda aí um mandatário assinar aquele tratado e o teor não é de acordo com os interesses da nação, em decorrência aí desse agente ter sido corrompido, veja só, você tem aí a possibilidade de corrupção na assinatura de um tratado, sim, fechado? Conflito com norma imperativa de direito internacional geral, é o que a gente chama de ius cogens. Ius cogens, veja só, aqui, norma imperativa de direito internacional é motivo de nulidade de contrato, é motivo de nulidade de tratado internacional. Por quê, professora? Por expressa disposição da Convenção de Viena sobre tratados. Por essa razão que temos aí a extinção, ok? Desculpem, a nulidade, ó, professora, não se engane, não se engane. A nulidade, ok? Domínio público internacional fica para a próxima aula, encerramos por hoje. Não esquece de chamar o cachorro Rex Standibus. Gente, adorei, obrigada mesmo, manda e-mail, tô muito contente com vocês acompanhando aí, tô vendo as curtidas aí no YouTube, tô adorando, gente, obrigada mesmo, viu? Continua com a gente, estamos na etapa final, hein? Etapa final de Direito Internacional. Beijo grande, valeu, até mais!